Olá, tudo bem? O nosso voo panorâmico termina hoje com esse tema mecanismos de defesa, também chamado de mecanismos de ajustamento. É evidente que esse tema, psicanálise, de maneira nenhuma foi esgotado. Os mecanismos de defesa esboçados por Freud foram retomados, esse tema foi retomado por Anna Freud, também eminente psicanalista, nessa obra O Ego e os Mecanismos de Defesa. Os mecanismos de defesa são as estratégias que o ego usa inconscientemente, é bom frisar, para reduzir a ansiedade. Ansiedade é essa provocada quando o ego não consegue atender os impulsos do id, nem as pressões do superego. Algo muito significativo nos mecanismos de defesa é a distorção da percepção que temos da realidade. São vários os mecanismos de defesa. Vamos abordar apenas aqueles mais comuns, os mais usuais, os principais. O primeiro deles, que de certo modo está presente em todos os outros, é a repressão, também chamado de recalcamento ou recalque. A repressão impede que os impulsos ameaçadores, desejos, pensamentos e sentimentos dolorosos cheguem à consciência, ou seja, ao nível consciente. Imaginemos que uma pessoa encontra um amigo que não via há muito tempo, foram colegas de escola, na época do chamado curso primário. E lá para as tantas, um deles, provavelmente mais chato, disse assim: fulano, você se lembra aquele dia que você estava na sala e aí você pediu para fazer xixi? Levantou o dedo, a professora fingiu que não viu, você insistiu, chegou o momento que você urinou em plena sala e todo mundo fez aquela gozação. Aí o rapaz olha para ele, o outro diz assim: que isso, rapaz? Você provavelmente está me confundindo com algum outro colega. Isso nunca aconteceu comigo, não. Quer dizer, houve repressão, já que foi, assim, um episódio, vamos dizer, vexatório. Agora, também acontece às vezes que você é convidado para ir a uma reunião, mas não está muito afim, até porque eu ouvi dizer que vai explodir algo muito esquisito nessa reunião. Aí, um mês depois, você encontra a pessoa e convida assim: fulano, você não foi na reunião? Você fala: que reunião? Detalhe, você não está fingindo que esqueceu, você apagou mesmo. Por isso que a repressão também é chamada de esquecimento motivado, ou seja, é um esquecimento que não ocorre em função do passar do tempo ou de outro fator, mas que houve uma motivação inconsciente para esquecer. Na negação, a pessoa se recusa a aceitar a verdade ou a realidade de um fato ou uma experiência, tentando assim proteger a sua autoimagem. A ilustração fala por si mesmo, né? Não estou te vendo. Quer dizer, é uma maneira de proteger a sua autoimagem. Eu não tenho medo desse leão aí, porque eu não estou vendo. Eventualmente, esse mecanismo, a negação, é chamado também de o mecanismo da avestruz, que quando o perigo aparece, enfia a cabeça na areia. E ali tem um cidadão fazendo a mesma coisa, negando a existência do fato, da ameaça. É isso aí. Na regressão, o indivíduo apresenta comportamentos típicos de etapas anteriores de seu desenvolvimento. Eu tive um aluno, um senhor, já que uma vez
contou em sala que uma época que ele estava vivendo uma situação muito complicada, muito difícil, ele não saía de um filme e entrava em outro. E quando estava em casa, ele ficava o tempo todo vendo desenho animado na televisão. Ora, é claro que ver desenho animado não quer dizer que é regressão, mas no caso dele específico, ele mesmo compreendeu mais tarde, era uma maneira de fugir da situação dolorosa que ele estava vivenciando. Aqui também a situação, a ilustração, a imagem fala por si mesmo. Muito comum quando uma criança é filho único e tremendamente mimado durante muito tempo e depois perde esse status. Aí começa a pedir chupeta, pede mamadeira, eventualmente pode até falar com um jeitinho de bebê. A formação reativa é também chamada de formação de reação. Interessante que a pessoa reprime algum sentimento, enfim, e expressa no seu comportamento o oposto dos sentimentos que foram reprimidos. Imaginemos a seguinte situação: uma jovem recém-casada foi morar perto da sogra. E aí a sogra não era qualquer sogra, era aquela sogra que ia lá todo dia e ficava dizendo: ó, o meu filho não gosta de arroz desse tipo não. Ó, a camisa do meu filho tem que ser passada dessa maneira. Aos pouquinhos a moça foi ficando com uma raiva muito grande da sogra. Mas como era uma pessoa até de formação religiosa, enfim, sentiu-se muito mal com esse sentimento. Houve uma repressão e ela passou a apresentar um comportamento muito, assim, gentil com a sogra. Olá, tudo bem? Detalhe, não era uma espécie assim de fingimento. Não era. Era um mecanismo de defesa, para ela se livrar daquela ansiedade. Na projeção, o indivíduo lança, quer dizer, projeta algo de si no mundo externo, mas ele não percebe que aquilo que ele está projetando é algo que é seu mesmo, mas que ele considera insuportável, lhe causa ansiedade. Menino estava com o avô no zoológico. Pararam em frente à jaula do leão, que nesse dia estava particularmente agitado. Lá para as tantas, o guri aperta a mão do avô e fala assim: vou-me embora para casa que eu já vi que você está com o maior medão. A figura mostra a moça apontando para o outro, e o outro não aceitando aquilo que ela estava dizendo. Aliás, o povão costuma dizer o seguinte: quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Interessante que estudos utilizando técnicas projetivas e outras análises de personalidade descobriram que há uma alta correlação entre características que você aponta nos outros, mas que na realidade são características suas, ou seja, projeção. Alguém disse uma vez para o outro: fulano, quanto mais você fala de e sobre as outras pessoas, mais eu conheço você. É ali, o cara está malhando o outro ali, mas na realidade é como se ele estivesse projetando. Um desenho curioso que mostra muito, de uma maneira interessante, isso aí que nós estamos comentando. Como não podia faltar, está aí o nosso querido personagem, dizendo: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Ou seja, eu projeto em quem der sopa. No deslocamento, a pessoa transfere seus sentimentos originais perigosos, por exemplo, de agressão e outros, da pessoa que é o alvo primordial para uma vítima
entre aspas, inofensiva. Então imagine, o camarada foi chamar a atenção pelo chefe. Aí chega a casa, né? O menino não fez o dever de casa, aí ele chama a atenção de uma maneira, aí o garoto já fica meio chateado com aquilo, bate o portão com força, que pega no gato, e assim vai, um deslocando para o outro. Olha ele aí de novo. Provavelmente aconteceu alguma coisa lá naquela usina que ele trabalha, enfim, foi repreendido, aí chega em casa, o pobre do filho é a vítima, entre aspas, né? Para ele, o povão chama de descarregar, está descarregando. A racionalização é muito comum. O indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável para justificar suas atitudes, ou seja, para manter a sua autoimagem, né? A história de um garoto que o tio, dono de um sítio espetacular, piscina, um lugar paradisíaco, combinou com o tio o seguinte: sexta-feira, depois da aula, eu passo aqui na sua casa para pegar você. Só que o pai viu o boletim do garoto antes. Aí, na hora que o tio chegou, o pai disse: não, não vai não. Com essas notas, o garoto reclamou, ficou chateado, enfim, foi, se trancou no quarto. Mas na hora da janta, chegou tranquilo e disse assim: olha, pessoal, é muito bom eu não ir lá, porque lá no sítio do meu tio tem muito mosquito. Só que ele esqueceu que no lugar que ele mora, a mosquitada é tremenda. Se eventualmente você perguntar a alguém que está entrando ali no BRT sem pagar, o que ele faz isso? Ele vai dizer o seguinte: a empresa tem muita grana, ou então todo mundo faz isso, quer dizer, racionalizando. O aluno que eventualmente ficou reprovado pode dizer o seguinte: sabe, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque fazendo essa disciplina novamente, eu vou aprender melhor. O professor também, às vezes, racionaliza. Ao invés de admitir que cometeu alguma falha no seu procedimento didático, nas suas estratégias, e houve um fracasso, ele pode dizer assim: também esses alunos não querem nada. Os caras estão batendo papo e o outro pergunta: como é que foi a entrevista, fulano? Aí, bom, eu não consegui não, mas aqui para nós foi a melhor coisa. Sabe, não é um emprego bom, é chato, é longe da minha casa, é uma rotina desagradável. Enfim, eventualmente o outro pode até perceber, mas no fundo, a intenção do ego não é enganar o outro não, é aliviar a frustração porque não conseguiu essa porta de emprego. A racionalização é chamada de o mecanismo das uvas verdes, da famosa fábula de Esopo, né, adaptada por La Fontaine. Ao invés de reconhecer que não tinha competência para pegar as uvas, ele preferiu dizer assim: também estão verdes. Isso lembra aquele dito popular: quem desdenha quer comprar. Na sublimação, mecanismo muito citado e, de certo modo, muito praticado, impulsos indesejáveis são canalizados para algo socialmente aceitável, ou então, ou as duas coisas, criativamente útil. Então, imaginemos alguém que está com muita raiva de outro lá para alguma situação, e aí vai lá, pega o machado e fica cortando lenha. Isso aparece muito em filme. Ora, na realidade, canalizou para essa atividade muito útil, porque o inverno está chegando e o pessoal tem que acumular lenha. Alguém reprimiu suas tendências agressivas e sublimou para uma atividade desportiva, que inclusive ganha dinheiro, ganha cinturão, é aplaudido e até fama. Um outro campo é a arte, música, artes plásticas.
Aliás, há uma teoria que diz que até a escolha da nossa profissão é, de certo modo, influenciada por esse mecanismo da sublimação. Psicanalistas costumam dizer que a civilização, a cultura, enfim, de certo modo, é relacionado com a sublimação. E aqui a gente encerra. Muito obrigado por ter visto até o final e até a próxima.